Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queremos pensar sobre perdas. Então, diante dessa pandemia, quantas perdas, não somente vidas foram perdidas, mas também cada um está passando por experiências de morte, porque estamos perdendo relacionamento, estamos perdendo situações em que essas vai se tolhendo o viver. Então nós somos chamados a potencializar nossa vida, a viver em relacionamento com as pessoas, a viver e conviver, como diz no livro do Eclesiastes, né? Quer dizer, isto é viver, quer dizer, você conviver, você estar junto com a família, você estar junto com amigos, você trabalhar, você viver a sua vida nesses relacionamentos é o que torna a vida começa a ter sentido, porque você, na tua potência, aquilo que você é chamado a ser, é exercendo isso que você vai descobrir aquilo que você é. Porém, muitas perdas acontecem, e é isso que nós queremos ver. E a partir do livro de Jó, que é o prisma maior disso. Ao invés de ver somente pela doença, porque muitas vezes quando ouvimos de Jó queremos pensar só na doença, então não é só a doença que atinge Jó, é várias coisas aí. O que nós vamos analisar? Como ele perde e como ele reage. Então o importante é como nós, diante de tantas perdas, nós estamos trabalhando isso dentro de nós. Então, o livro de Jó tem o prólogo, então lembrar que o adversário vai perante Deus pedir para que Jó seja tentado. Tentação na Sagrada Escritura é prova, né? Então, seja provado, seja colocado sob uma situação em que mostre realmente se ele é. Como no primeiro versículo, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Quer dizer, esse elogio para Jó é algo muito importante na Sagrada Escritura, porque é essa atitude de ser justo que marca verdadeiramente o santo dentro da Sagrada Escritura. Então, Jó é qualificado como santo, né? Essa terra de Uza aqui é fora de Israel, né? Então, Jó seria não um judeu piedoso, nada disso, mas seria um pagão, vamos dizer assim, que está fora de Israel e que adora a Deus, tá? E que adora a Deus. Então, vai ter essa provação. E como também diz, ele faz um dos amigos dele. Se alguém se dirigisse a ti, suportarias, porém, quem pode refrear-me as palavras? Tu, aí em Jó 4,36, 4, 3 a 6. Tu que tantos davas lições e fortalecias os braços inertes, com suas palavras levantavas o trôpego e sustentavas os joelhos cambaleantes. Então Jó, ele não é só tem o título de justo, ele fazia coisas boas. Então ele realizava coisas boas, tá? E a questão, recorda-te de um inocente que tenha perecido, quer dizer, o pensamento dos amigos de Jó é: o justo não pode sofrer. E é esse também o tema do livro, né? Quer dizer, o justo não pode sofrer. Então, se Jó está sofrendo, ele tinha que ter algum pecado, tá? Então, diante dessa lição da pandemia, é como pensar a vida, né? E achar que isso é castigo para um, castigo para outro, e não é, né? O sofrimento vem para o mal e o sofrimento vem para o justo. No versículo 3 do capítulo 1, então,
as perdas. Primeiro, então, vem a perda dos bens. Então, no versículo 14, os bois lavrando, vêm os sabeus, caem sobre eles e roubam e estraçalham, tá? E passam os servos a fio de espada. Então, a perda de servos, a perda dos empregados, a afronta do inimigo e a perda dos bens. Então, se perde os bens, o que são os bens na vida de uma pessoa? Quantas empresas não falindo, quantas pessoas perdendo emprego? É o sustento da vida. Então, é o sustento material da vida. E também os servos, perdem os servos também. E o ataque dos inimigos. Mas também, mas na epidemia. Na epidemia também pode acontecer de afrontas virem, pessoas que ao invés de ajudar prejudicam os outros, há aqueles que são os exploradores, como vemos casos por aí em que a pessoa se aproveita de pessoas que estão fracas para usar dessas pessoas. Então, não é porque o sofrimento existe que não vai haver inimigo, muito pelo contrário. Os inimigos podem se aproveitar da fraqueza e da fragilidade para causar mais perdas ainda. Então, perdas materiais, perdas de servos e a perda causadas então por inimigos. Fogo de Deus, quer dizer, pode-se pensar em raio ou qualquer coisa semelhante. Então, é algo que Deus permitiu. Então, outra coisa que tem no livro de Jó, Deus permite isso, né? Então, como já falamos em outra vez, não foi o demônio que criou o vírus. Quer dizer, o vírus está dentro da criação de Deus. Então, está dentro da criação. E o fogo do Deus, o raio também é criação de Deus. Tá? Queimou as ovelhas e pastores e os devorou. Quer dizer, novamente, perda de bens, perda de servos, os pastores, e aí, só que aqui não tem a figura do inimigo, aqui tem a figura do fogo de Deus, quer dizer, então Deus aqui é causa direta disso, né? Os caldeus, mais inimigos, levam os camelos e passam os servos fios de espada. Novamente, outras perdas, tá? Agora, perda de família. Então, no versículo 18, estavam os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Então, a primeira, num julgamento, conforme está em Lucas 13, no versículo 1 em diante, vai que, não, caiu a torre de Siloé, eles morreram porque foram castigados por isso. Nem sempre. Então, Jesus vai dizer lá o quê? Será que eles eram mais pecadores que os outros? Digo que não, tá? Mas não pequeis para não acontecer coisa pior. Quer dizer, pode ser, mas ninguém pode julgar. Por isso, a recriminação por os amigos de Jó, feita por Deus, é exatamente isso. Não se pode julgar, tá? Então, em hora de sofrimento, em horas assim, não tem como julgar. Um furacão se levantou. Então, novamente, é algo de Deus, não é inimigos que mataram os filhos de Jó. Então, os filhos e filhas morreram por uma ação da natureza, tá? E os matou, tá? Jó faz o quê? Rasgou o manto, raspa a cabeça, caiu por terra e inclinou ao chão. Quer dizer, uma atitude de penitência. E o mais importante é o que ele fala, né? Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o verbo aqui barar, né, que é bendito, bem dizer, tá? Apesar de tudo isso, 22, Jó não cometeu pecado. Esse voltar, nu voltarei para lá, muitas vezes o ser enterrado era considerado a mãe terra, no caso aí de voltar ao ventre. Então, em Isaías, é o ventre da mãe, o ventre da terra. Então, Isaías 26, 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida,
Quer dizer, a mesma vida que é dada no ventre da mãe, a mesma vida que é dada para aqueles que estão no ventre da terra. E a terra dará à luz os seus mortos. Então, vê a terra como mãe mesmo, e o centro ali da terra como mãe, e o dia da ressurreição seria o nascimento. Seria um verdadeiro nascimento. Então, quando Jó diz, nu eu vim do ventre de minha mãe, quer dizer, não tinha bens, não tinha filhos, não tinha nada, nu eu voltarei para lá. Não para o ventre da mãe, mas para o ventre da terra. Tá? Então, é o mesmo processo do nascimento, vai ser o mesmo processo da morte. Tá? Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 14. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Então, é realmente a figura de que a nossa vida é efêmera. Então, esse pensamento de terra é necessário nessa hora de saber a limitação humana, aceitar a limitação humana. Por isso, os gestos de penitência, de raspar a cabeça, cair por terra e inclinar o chão, nada mais do que eu assumo, eu aceito a morte. Nesse sentido, morte aqui não é só a morte física, porque não está morto, né? Mas a morte no sentido de perda. Então, tem que passar por esse processo de aceitação. Aceitação, tá? Pele por pele, então, aí o inimigo vai pedir a doença, né? Então, Satanás saiu da presença, ele feriu Jó com chagas malignas. As chagas malignas é as mesmas, o verbo, a palavra, no hebraico é a mesma palavra lá para chagas, que foi dada como nas pestes, das 10 pragas do Egito, desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Então Jó apanhou um caco de cerâmica para se coçar e sentou no meio da cinza, quer dizer, assumir realmente a própria dor, a própria limitação. E aí vem, então, veio primeiro o tentador, que no caso Satã. Agora vem a mulher como figura da tentação. Sua mulher disse-lhe, persiste ainda em tua integridade, amaldiçoa Deus e morre de uma vez. O verbo aqui é o verbo bararra, que é o verbo abençoar, mas só que aqui o escritor sagrado coloca porque ele não vai falar para amaldiçoar Deus na Bíblia, né? Então é óbvio que é colocado como uma ironia. Abençoa, bendize a Deus e morre, é uma ironia, obviamente. Ela quer dizer realmente amaldiçoa. O que está acontecendo aqui? A mulher, ela se torna então cúmplice, como o período peregrino vai trazer, a cúmplice de Satanás. Então nós também, em meio às nossas perdas, nós podemos encontrar pessoas que, além de Satanás nos tentando para maldizer a Deus, para rompermos com Deus, tá? Vai aparecer pessoas que também fazem o papel dele, né? Vai aparecer pessoas que vão querer distorcer a imagem que temos de Deus, tá? Então, que religião é? A religião interesseira, né? Como vai dizer a Bíblia Peregrina. Se Deus faz o bem, eu louvo. Se vem o mal, então eu amaldiçoo. É simplesmente uma correspondência total, tá? Quer dizer, fez o bem, eu louvo. Se fez o mal, eu viro as costas, né? O homem então deve louvar, se faz o bem e amaldiçoar, Deus faz o mal. É aquela coisa simplista, interesseira, uma visão mágica de Deus. E não ter a visão de Deus corretamente, como traz a Sagrada Escritura. Até vai dizer que amaldiçoando a Deus, então aí vai atrair um castigo, assim morre de uma vez, a morte rápida, e acaba com essa agonia, né? Então, o que acontece aqui? É uma visão também de que a vida só é a vida terrestre. Então, a visão da mulher de Jó é a visão
de que muitos daqueles que são amigos do inimigo de Deus, é aquela coisa, a vida é só aqui. Então ela não tem uma perspectiva de vida eterna. Tá? A reação de Jó. Tá? Ele respondeu, versículo 10, falas como uma idiota, como uma insensata, como uma tola, como uma estúpida, que é o Nabal do hebraico, que vai ser o marido de Abigail, quer dizer, é a insensatez, não sabe ver, não sabe discernir, não sabe decidir, tá? Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado. Então, receber os males de Deus, né? Então, Deus permite o mal. Por que acontece isso? Vai ser uma discussão inteira do livro de Jó. Então, por que o justo sofre é o tema do livro todo. Então, são 30 e poucos capítulos que vai vir agora para refletir sobre isso, tá? E onde a gente poderia ver conforme essa resposta de Jó? Então, 1 Samuel 2, no cântico de Ana. Então, Ana, Esther agora tem o filho e aí ela vai cantar, tá? Que vai ser depois aí desenvolvido isso no Magnífica. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde a montura exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor as colunas são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Então, é a mesma perspectiva que nós vamos ver aqui no livro. Então, nessa medida, qual que é o princípio? Deus permite esse tipo de coisa. Tá? Deus permite. Então, por que Deus permite perdas? Sempre é em função da vida eterna. Tá? Então, é sempre em função de uma perspectiva maior. Perspectiva que a mulher de Jó não teve. Não teve. Tá? E aí, Jó vai dizer o quê? No final, Deus deu, se não deveríamos ter males, bendito seja então o nome do Senhor lá em cima. E aqui, se recebemos os bens, também deveríamos os males, né? Então, essa perspectiva de louvor no sofrimento. Então, vamos entender o que é essa história de louvor no sofrimento. O livro de Abacuque também vai trazer dentro de uma perspectiva de sofrimento, no capítulo 2, versículo 2 a 4, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até que quem passa correndo. Quer dizer, colocar em letras garrafais mesmo, né? E que permaneçam. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, a oposição entre aquele que é o soberbo, ele vai perder a própria alma. Porque o soberbo aposta demais em si mesmo, enquanto o justo viverá pela fé. Esse justo vai virar a fé emuná no hebraico. Emuná tanto é fé, como é crer, como é fidelidade, como é verdade. Então, na Septuaginta vai trazer que vai viver a partir da fé. Vai viver a partir. Então, o justo, ele vive a partir dessa realidade da fé. Na Vulgata vai falar que vive na fé. Tá? Então, nós, ou na fé ou a partir da fé, é assim que o justo deve viver, porque é assim que Jó fez. Né? E como louvar nessa perspectiva do sofrimento? Então, no mesmo livro de Abacuque,
Abacuque no capítulo 3, versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Quer dizer, é a própria figura do que aconteceu com Jó também, né? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, quer dizer, elevado. O que é louvar nessa perspectiva? Então, duas perspectivas erradas. Primeira, óbvio, da mulher de Jó, né? Então, amaldiçoar Deus jamais, blasfemar jamais. Mas será que a perspectiva de louvar no sentido de então eu vou louvar e vou agradecer porque todos esses males estão acontecendo na minha vida? Toda a discussão do livro de Jó não é isso, tá? Então nós pegamos profetas, como nós já vimos de Jeremias, tá? Maldito o dia que eu nasci, maldito o homem que veio falar, nasceu um varão, porque eu estou sofrendo, tá? Eu estou sofrendo. Então o que seria essa perspectiva? O que Abacuque faz aqui? Ele referencia a Deus, tá? Então, se o justo vive sobre a verdade, ele vive sobre a fé, ele vive sobre a fidelidade de Deus. Então, viver a partir da fé não é só viver a partir da minha crença pessoal. É muito mais do que isso. É viver a partir da fidelidade do próprio Deus. Que ele coloca essa fidelidade em mim. Então, louvar nesse ponto é o Senhor, como está aqui, é a minha fortaleza. Ele é que vai realizar a obra, tá? E nessa perspectiva, quando vai ser isso? Aí vem, não sabemos. Não sabemos. Quando entramos nas perspectivas de perda dessa pandemia, primeiro nós não sabíamos o que ia acontecer e a coisa só foi avolumando, tomando volume, crescendo, e nós fomos perdendo. E isso foi entrando no tempo e no espaço. Primeiro pensávamos que ia durar pouco, de repente já faz meses, e essa perspectiva não passa e vamos perdendo relacionamento, vamos perdendo estar junto com as pessoas, vamos vendo pessoas perderem vida, vamos vendo pessoas perderem emprego. E aí o que fazer? Louvar nesse ponto é crer na fidelidade de Deus, tá? Louvar nesse ponto é como o Papa Francisco, né? Quer dizer, é entregar para Deus e saber que ele vai agir. Porém, nós também não devemos fingir que não há sofrimento. Porque nem Jó, nem o profeta Abacuque também fala isso, nem Jesus vai colocar nessa perspectiva. Desdizer do sofrimento e fingir que o sofrimento não existe não é cristão. O sofrimento está aí, está muito difícil, mas nós temos que referenciar tudo a Deus. Referenciar tudo a Deus. Tá? E como está em todos os capítulos de Jó, quer dizer, qual é a verdade em tudo isso? Qual é a verdade de Deus em tudo isso? Porque Emuná, que é aqui que é traduzido hoje verá a partir da fé, Emuná é fé, mas Emuná também é fidelidade e Emuná também é verdade. Então, qual é a verdade de Deus em tudo isso? Então, temos que sair dessa história toda, a partir das nossas perdas, temos que sair pessoas melhores. E o primeiro modo cristão disto é ter a visão da fidelidade de Deus em tudo isso, tá? No capítulo 38, depois de toda essa discussão, depois de Jó realmente falar para Deus, onde estás, né? Quer dizer,
o que está acontecendo. Então, Jó vai querer uma resposta, tá? Vai querer uma resposta. Como nós podemos condenar Jó? Nós somos a mesma coisa. A primeira atitude por que eu? Né? Por que eu? Por que está acontecendo todas essas coisas? Então, repito, não só perdas físicas, mas, por exemplo, os idosos que estão sofrendo mais em tudo isso, já tem uma solidão por causa do ninho vazio. Agora, nem visita de neto pode ter, não pode sair de casa, e as pessoas mais piedosas são os idosos, que têm essa coisa com Deus, e estão sendo tolhidos de tudo isso. Então, Jó vai colocar perante Deus, como em Jó 31, 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Eu apresento perante Deus. Que o Todo-Poderoso me responda, tá? Que o meu adversário escreva a sua acusação. Então, Jó é claro perante Deus, tá? Ele é franco perante Deus, mas ele nunca vai amaldiçoar nem falar que Deus é mau. Mas ele quer entender o que está acontecendo, tá? E aí no capítulo 38 vem a resposta. Então o Senhor respondeu a Jó, do seio da tempestade, porque tempestade é a mesma coisa de Moisés, a mesma coisa da perspectiva das grandes revelações. Então aqui vai haver uma revelação e disse: quem é esse que obscurece meus desígnios com palavras sem sentido? Então, nós muitas vezes não entendemos esses desígnios de Deus, tá? E obscurecemos por palavras sem sentido, palavras vazias. Cinge-te os rins como herói, vai interrogar-te e tu responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Dize-mo, se é que sabes tanto. Quem lhe fixou dimensões, se o sabes? Ou quem estendeu sobre eles ela a régua? Então aí vem todo um arrazoado sobre a criação, sobre tudo. Quer dizer, há desígnios e há um processo que realmente nós temos que ser humildes o bastante para saber que nós não entendemos porque nós estamos perdendo, tá? Então essas perdas vêm e nós não vamos entender, tá? E tem que desistir. O importante é repito, o que nós vamos aprender a partir da fidelidade que colocamos sobre Deus em meio a esse sofrimento e o que vamos crescer com ele. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, lá no hino da caridade, lá no final vai dizer: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheci em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Conhecerei como sou conhecido. Quem me conhece agora plenamente é só Deus, tá? Então eu vou progredir nesse conhecimento, mas quando? Lá na eternidade. Tradução: hoje é só a obscuridade de um espelho. O espelho era metal batido no tempo de Paulo. Então era obscuro ver no espelho. Então é isso que nós estamos vendo agora, um espelho obscuro que nós não estamos entendendo absolutamente nada. A revelação plena é somente após a morte, tá? Somente após a morte, tá? No capítulo 40, o Senhor falou a Jó e disse: o adversário de Shaddai cederá, o censor de Deus irá responder. Jó, então o censor de Deus, porque é assim que Jó se coloca ali. Jó respondeu ao Senhor: eis que falei levianamente. Quer dizer, ele reconhece que a sua fala ela foi um tanto vazia, né? Um tanto leviana nesse ponto, tá?
Então, ele reconhece a sua indignidade, tá? Ele reconhece a sua indignidade. E o que ele faz? Que poderei responder-te? Porei minha mão sobre a boca. O pôr a mão sobre a boca não é só um calar a boca, é reconhecer, como a etimologia da palavra mistério, que tudo isso é mistério. Quer dizer, o que aconteceu, está acontecendo, vai além da minha capacidade de entendimento. Falei uma vez, não replicarei, duas vezes, nada mais acrescentarei. E reconhece, chega, tá? Então fica em silêncio. E no capítulo 42, Jó respondeu ao Senhor: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Sou aquele que denegriu os seus desígnios com palavras sem sentido, né? Então, muitas vezes as nossas palavras, elas não têm sentido nenhum diante dos desígnios de Deus, tá? Então, muitas vezes, nós falamos aquilo que nós não tivemos discernimento nenhum, tá? Então, bem aí no hebraico é palavras sem discernimento, sem compreensão, sem percepção, sem atentar àquilo que deve ser considerado, tá? Então, são realmente aquilo que nós não entendemos. Não entendemos, tá? E às vezes nós, diante desse sofrimento todo, nós realmente fazemos isso, né? Tá? Nós falamos palavras verdadeiramente sem sentido nenhum, tá? Sem sabedoria, né? Sem percepção. Então tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer isso, tá? E trabalhar a perda, né? E trabalhar todas essas perdas que nós estamos tendo. Uns mais, outros menos, mas todos estamos num processo de perda, tá? Escuta-me que vou falar, interrogatei e tu me responderás. Conhecia-te só de ouvido, mas agora viram-me-te teus olhos. Por isso, retrato-me e faço penitência no pó e na cinza. Se nós chegarmos no fim desse versículo, nesse versículo 5 do capítulo 42, de chegar a falar isso, então aí sim, essa pandemia e essas perdas todas chegaram aonde deveriam chegar. Conhecia-te só de ouvido, quer dizer, eu te conhecia de fora, tá? Só por outros. Agora viram-te meus olhos. Mas onde que Jó viu? Ele viu nesse processo todo. Quer dizer, foi revelada a verdade. O justo vive a partir da fidelidade e da verdade que Deus é. Então agora Jó deu um passo a mais e realmente descobriu o que é ser humano. Ser humano. Então, retrata-me e faço penitência no pó e na cinza. Quer dizer, eu reconheço que eu sou pó e cinza. E o louvor todo deve desembocar nesse conhecer de Deus. Mas a coisa não para, né? No versículo 7. Quando o Senhor acabou de dirigir-se a Jó essas palavras, disse a Elifaz de Temã, um dos amigos de Jó: estou indignado contra ti e contra os teus companheiros, porque não falastes corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Então, nessa transparência de Jó, de falar de tudo, como ele falou, como nós vimos lá no capítulo 35, quer dizer, ele falar, aqui está a minha assinatura, a minha defesa, então desce aqui para que discuta comigo, né? Ele foi franco, ele foi buscar a verdade de Deus, por isso que não tem recriminação. Agora, esses homens que queriam apontar o tempo todo para Jó, que ele deveria afirmar uma mentira de que ele não tinha pecado, então aí, obviamente, eles apresentaram uma imagem de Deus que é simplesmente horrível, tá?
horrível, tá? Nós devemos, a partir das perdas, chegar na verdadeira imagem de Deus, não na imagem da mulher que a mulher de Jó tinha, tá? Essa coisa interesseira, mas na verdadeira imagem de Jó. E aí, transforma a humilhação em intercessão. Tomai, pois, falando aí para Elifaz, 7 novilhos e 7 carneiros, dirigi-vos ao meu servo Jó. Oferecei-os em holocausto e intercederá por vós. Em atenção a ele, não vos tratarei como merece a vossa temeridade, por não terdes falado corretamente de mim, como fez meu servo Jó. Elifaz de Temã, Baldad de Suar, Sofar de Namat, fizeram como o Senhor lhe ordenara, e ele atendeu às orações de Jó. Como em Moisés, em Êxodo 3, 2, 11, depois do caso lá do bezerro de ouro, Moisés se apresenta diante de Deus e fala: porém Moisés suplicou ao Senhor, o seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, e tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Quer dizer, mesmo o povo pecando, Moisés vai lá interceder. A mesma coisa aqui. Mesmo Jó tendo sofrido, porque além de estar sofrendo toda aquela dor, ainda é obrigado a ficar suportando esses amigos que vêm trazer julgamento sobre ele, ele vai e intercede por eles. Em Jeremias 37:3, contudo, mandou o rei Sedecias e Jucal, filhos de Selemias, e os sacerdotes Sofonias, filho de Maséias, ao profeta Jeremias. Então o rei manda esses emissários para dizerem: roga por nós ao Senhor nosso Deus. Então, a intercessão do profeta. E vamos dizer que também Isaías 53:12, lá do quarto canto do servo, por isso eu lhe darei muito como sua parte, e com poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É exatamente o que fez Jó. Sofreu, e agora, a partir daquilo que ele aprendeu com esse sofrimento, da compreensão desse conhecimento de Deus que ele tem, e dessa fidelidade que Deus tem para com ele e ele para com Deus, ele pode interceder pelos amigos que tiveram uma imagem ruim de Deus e aplicar essa imagem para Jó. Tá? Jó, o livro de Jó é o antídoto contra essa teologia da prosperidade, que muitas vezes de teologia não tem nada e que é uma visão errônea em tudo isso, né? Devemos pedir a cura? Sim. Nós devemos clamar como estamos clamando e devemos pedir, mas o pedido maior deve ser: Senhor, diante dessas perdas, ensina-nos a experimentar e a louvar a vossa fidelidade e ter essa fidelidade a partir de nós vivendo a partir dessa fidelidade na nossa vida e na nossa história. Que o Senhor nos ajude a lidar com as nossas perdas. Jó depois vai receber tudo de volta, recebe inclusive outros filhos, mas as perdas anteriores não são substituídas, né? Então, novos filhos não vai tirar a dor do que perdeu. Porém, a visão dessa fidelidade de Deus, essa ficou em Jó. E por isso que ele vai viver 140 anos depois, quer dizer, 7 vezes 7, ele vai viver plenamente em Deus o restante da sua vida. Então, que nós possamos experimentar essa fidelidade de Deus e sair homens e mulheres melhores a partir dessas perdas. Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.